Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Muay Thai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom, galera, tá sendo relatado que existem alguns lutadores da All Elite Wrestling que seguem interessados em poder retornar para a WWE em algum momento, né? Em partes a galera imaginou que seria por conta do comando do Triple H, e de fato isso provavelmente influencia muito. Muitos ali não tinham um bom relacionamento com o Vince. Na verdade, quando eu digo que não tinha bom relacionamento com o Vince, eu quero dizer que eles nem sequer conheciam o Vince, muitos deles ali, tipo, não houve nenhum diálogo, um bate-papo, os caras não conseguiam nem chegar no Vince, nem falar com o Vince. O Vince botava ali os seus diáconos ali pra cuidar dessas situações e meio que, digamos assim, tacava o F pra eles, né? Com o Triple H a situação é diferente, mas não é apenas por causa disso, tá? Tá sendo relatado que uma das grandes razões de os lutadores da All Elite, alguns deles, estarem querendo voltar pra WWE é, meus amigos, nada mais, nada menos que mulher. Eu sempre quis fazer isso. Eu tinha que fazer isso, eu sempre quis fazer. Que coisa mais idiota. Mas é por conta das mulheres deles que estão na WWE. E brincadeiras à parte, gente, a verdade é que a própria WWE, nos drafts que realiza, ela gosta de deixar os casais juntos nas mesmas brands. Porque, querendo ou não, por mais que pareça ser um negócio de gado, não é coisa de gado, é porque realmente a maneira como eles trabalham, de fazer live events, de viajar lá ao redor dos Estados Unidos e até às vezes em outros países, você fica meio que a semana inteira ausente, né? Ausente não é só durante o período da tarde, de noite também, você vai ter que pousar nos hotéis e tal, nas outras cidades. Então quando você, pelo menos, está ali junto com sua mulher, seja esposa, namorada, né? Pelo menos vocês estão juntos durante essas viagens. Agora, quando estão em shows diferentes já é complicado, em companhias diferentes piorou, né? Porque aí cada uma tá num local e eles vão ficar distantes a semana inteira. Talvez vão ter um dia da semana para ficar juntos no período da noite, olhe lá. Às vezes pela distância nem vale a pena, então é complicado, né? Aí a gente lembra, por exemplo, que o Andrade, que é um dos especulados de poder sair da All Elite, ele tinha um bom relacionamento com o Triple H e ele é casado com a Charlotte, né? Eles são casados. Tanto que teve uma época que a gente especulou da Charlotte ir pra All Elite, vocês lembram disso, né? Quando teve lá alguns problemas, o próprio Ric Flair tinha ido embora e tal. Então, agora parece que é o contrário, parece que o Andrade pode estar indo pra WWE. Temos o caso do Malakai Black, que já falou que no momento vai se distanciar dos rings, vai tirar um tempo pra ele, né? Então, não é a situação aí do Malakai Black que ele tá aí na manhã pra WWE. Mas quando ele quiser voltar pro wrestling, a gente não sabe se será o Elite ou será a WWE, porque a Zelina Vega trabalha na WWE. Mais uma vez, na o Elite, isso não sou eu que tô dizendo, é o pessoal que assiste. O pessoal ficou bastante decepcionado com como ele foi utilizado, né? Então, por outro lado, no NXT lá com o Triple H, ele era um dos caras mais bem valorizados lá dentro, né? Agora, claro, tem uns meses aí passando, a Zelina Vega pode querer sair da companhia, insatisfeita por alguma razão. Uma dessa é melhor ela ir pra Elite e ficar junto com o Aleister Black, né? Tem a situação do Murphy, que no caso dele é mais um namoro com a Rhea Ripley, não é bem um casamento, né? Então, assim, não é bem um negócio tão grave. Só que a principal razão de colocarem o Murphy nessa história de poder querer sair da Elite é por conta de uma declaração dele que ele fez recentemente num show da All Elite Wrestling, dizendo que assim como o irmão dele, o Malakai Black, ele precisa tirar um tempo também para se recalibrar, né? Então era uma espécie de despedida. Só que depois nas redes sociais, quando saíram rumores lá de que isso era um indicativo que ele estaria saindo da All Elite, ele chegou e postou lá um GIF, né? Um videozinho curto, dizendo que era fake. O que será que era fake, né? Talvez as notícias sejam falsas. Mas ficou isso no ar, sabe? E por que ele falou isso? Ele vai ficar um tempo ausente, mas vai trocar de companhia ou não? Ou ele só vai realmente tirar umas férias? Ficamos sem entender direito aí qual que é a situação do Murphy, pra onde que ele deve estar querendo ir, né? Chegou a ser comentado sobre o Rusev, mas já foi relatado que o Rusev não tem interesse de ir para a WWE no momento. A própria Lana nem trabalha na WWE. Vamos lembrar que o Rusev ele assina com a Elite quando a Lana ainda permaneceu na WWE mais um ano, né? Então,
Não me parece que ele se sentiria incomodado da Lana ficar distante dele. Na verdade, acho que a Lana ficaria muito feliz longe dele. Pelo histórico dos dois que a gente conhece. Mas o Rusev não tá nesse quadro. Então os 3 principais nomes especulados são esses aí. O Murphy, o Black e o Andrade. Eu acho que o Andrade é o nome mais forte porque pode ser o mais rápido a fazer essa troca de companhia se houver a oportunidade. Galera, já faz um tempo que tem alguns nomes aí do Monday Night Raw que estão sumidos, né? Alguns deles vocês sabem que é por causa de lesão, tipo Randy Orton, Cody Rhodes. Mas o Vermarrão, por exemplo, né, que já não aparece aí há mais de um mês, ele retornou para o NXT para fazer dupla com o Sanga, né? O Sanga que também teve que ter planos alterados porque ele estava indo ajudar ali, ser um guarda-costas da brasileira, a Valentina Feroz, junto com a Yusa Leon, né? Só que a Yusa acabou ali, então, lesionando, vai ficar um bom tempo ausente. E aí essa história acabou. Inclusive fica a dúvida, né? O que farão com a Valentina agora que ela tá sozinha ali, né? Que história vão meter ela? Se vão arrumar alguma outra parceira? Como que vai ser isso? Mas ele voltou a fazer daquela dupla de indianos e em breve eles devem começar a aparecer como uma dupla no NXT. Sobre o Ezekiel, que também tá sumidão desde daquele squash que ele levou do Kevin Owens, quando o Kevin Owens resolveu retornar a ser o Kevin Owens, né? Ele tá sumido por uma razão bem simples. Ele tá esperando deixar a barba crescer pra voltar como Elias. Pois é, né? Pra você que ainda tinha dúvidas que ele era o Elias ou não, sim, ele era o Elias, amigo. E agora ele tá tendo que esperar a barba dele crescer novamente pra ele finalmente retornar como Elias e acabar aquela gimmick de Ezekiel. E demora um tempo pra barba dele crescer ali. Vai pelo menos aí mais umas 2 semanas, eu acho. E aí ele finalmente pode ser introduzido de novo nos shows, né? E galera, como vocês sabem, vai ter aí um combate do Roman Reigns contra o Logan Paul no próximo pay-per-view da WWE, né? E, enfim, aí recentemente o Roman Reigns estava lá numa coletivazinha, sendo perguntado aí sobre esse combate. E falaram lá também pra ele sobre a situação de que algumas pessoas preferiam ver outros lutadores que trabalham em tempo integral, aí estão na fila há mais tempo, do que colocar o Logan Paul que acabou de chegar, part-timer, né? E aí o Roman simplesmente respondeu o seguinte: bom, o conselho que eu dou pra eles é: sejam bons suficientes para que ninguém tome o seu lugar. Eu, por exemplo, não tô nem aí com quem que vão trazer pra me enfrentar, porque eu sei que não vão tomar meu lugar, porque eu sou o chefe da tribo, né? Em outras palavras, se vocês fossem bons de verdade, não vinham o Logan Paul tomar o lugar de vocês. Mas eu não concordo muito com isso, porque o próprio Roman, se ele tá no posto que ele tá hoje, foi porque em algum momento foi lhe dado a oportunidade, a liberdade de poder tentar atingir esse posto que ele tem. Então lá atrás, quando o pessoal vaiava ele, quando ele era forçado pra caramba em 2015, foi por causa daquela insistência que ele conseguiu atingir o patamar que ele atingiu. Então, por exemplo, como que o Karrion Kross vai conseguir ser bom o suficiente se ele acabou de chegar, sabe? Por mais que ele tenha potencial, por mais talentoso que ele possa ser, se não houver uma impulsionada dele no começo, ele não vai conseguir, né? Nem ter a chance de alcançar isso. Outra coisa é que há caras bons suficientes esse ano também que ficaram para trás. O Kevin Owens, pelo que ele vem fazendo aí nessas últimas semanas, seria muito mais interessante. O Seth Rollins, pelo desempenho dele em ringue, o nível das lutas que ele vem trazendo esse ano, era outro nome. O Bob Lashley, pelos resultados dele, de ter apenas uma derrota no ano lá pro Omos roubada, era outro nome que podia ter entrado nessa, né? Então, assim, caras que poderiam sim estar colocados contra o Roman Reigns porque estão fazendo sim um trabalho bom o suficiente. Agora, é aquela história, né? Eles não têm a mídia social do Logan Paul, mas aí também aí fica difícil pros caras. Eles conseguem ter um bom desempenho, conseguem ter bons resultados, alguns deles fazem um trabalho bem feito, só que por conta de um fator que é extra wrestling, né? Mídias sociais, repercussão, aí eles têm que ficar pra trás, assim. O próprio Roman fica pra trás em mídias sociais relacionadas ao Logan Paul, né? Então o Logan Paul teria que vencer ele, teria que tirar ele desse posto. É o que eu falo, é meio relativo isso, né? Mas eu entendo o ponto dele.